Sejam muito bem-vindos à nossa palestra no Conaed, a nossa palestra que vai falar sobre você é ou você está vendedor, você realmente tem um plano de carreira ou uma carreira de empregos na área comercial. Eu sou a Van Maquete, eu sou graduada em comunicação social, pós-graduada em marketing e vendas, tenho diversos cursos nas áreas de relacionamento, na área de comportamento, comunicação, gestão de pessoas e liderança. As minhas principais áreas de atuação. Sou professora e consultora em toda a parte de oratória e técnicas de apresentação. Também oriento executivos e profissionais em desenvolvimento de carreira na construção de seus planos de carreira e tenho diversos treinamentos também na área de comportamento, de comunicação interpessoal e relacionamento interpessoal. Além de atuar na minha consultoria, aqui é a Atitude Plan, eu também sou professora do Senac e sou professora de cursos de MBA e pós-graduação. Sejam novamente muito bem-vindos, aproveitem bastante a palestra, eu trouxe um conteúdo bem legal, eu trouxe exercícios, eu trouxe dicas e eu espero mesmo que você possa aproveitar ao máximo. Um detalhe, pega caneta, pega papel, que com certeza você vai ter muitos insights para você anotar aí durante a palestra, ok? Vem com a gente e acompanha aí nessa nossa jornada de planejamento de carreira. Nós vamos falar sobre a importância do plano de carreira na área comercial, quais os profissionais de vendas mais disputados em 2014, dicas para construir seu plano de carreira, o que as empresas estão buscando nos profissionais de vendas, análise SWOT de perfil profissional, como manter uma boa reputação nas redes sociais, como montar um currículo vendedor e técnicas para entrevistas de emprego, como se vender. Bom, agora que nós já vimos os tópicos da nossa palestra, eu quero deixar um recado muito importante para vocês. Senão não vai adiantar nada tudo que a gente vai falar ao longo da palestra. Então é fundamental que você tenha em mente que você e somente você é o único responsável pela sua carreira. Então, por favor, não terceirize essa responsabilidade. É uma bússola para a sua vida profissional. Bom, se o plano de carreira é uma bússola na nossa vida profissional, o nosso plano de carreira ele tem que ser muito bem estruturado, muito bem organizado, muito bem planejado e muito bem acompanhado. Eu vou trazer para vocês aqui um dado bem interessante. Você sabia que ter um plano de carreira é o sonho da maioria dos trabalhadores? Pois é. A InfoJobs ela fez uma pesquisa com quase 30 mil profissionais cadastrados no site dela e o resultado foi muito surpreendente. Veja nos próximos slides o percentual de pessoas cadastradas no site que colocaram o plano de carreira como maior fonte motivadora não só de um novo emprego, de uma nova recolocação, mas também como opção de mudança de emprego. Aqui embaixo nesse link tem a reportagem completa com a pesquisa da InfoJobs. Então vamos lá. Dessas quase 30 mil pessoas que responderam o questionário no site da InfoJobs, 65,6% desses profissionais colocaram plano de carreira como o mais importante na hora da decisão de escolher por uma vaga ou de trocar de emprego. No segundo lugar ficou o reconhecimento profissional. E em terceiro lugar, somente em terceiro lugar, eles pontuaram o salário. Esses dados eles são muito interessantes e também muito significativos no mercado. Porém, ao outro lado da moeda, e como o próprio ditado diz, pode ser uma faca de dois gumes. Nessa mesma reportagem, muitos profissionais de área de recrutamento e seleção e empresas, eles vêm se queixando que ano após ano o percentual de frequência do profissional na empresa vem caindo bastante, ou seja, os anos de trabalho por empresa vem caindo bastante. E segundo os profissionais de recrutamento e seleção, headhunters, eles falam que isso não é bem visto pelas empresas, não é bem visto pelo mercado. Outro dado alarmante são os profissionais da área comercial. Então, consultores que são especialistas em recrutamento e seleção para a área de vendas, eles vêm falando que o tempo médio de permanência da maioria dos profissionais tem sido de 1 ano nas empresas. Também, segundo os profissionais de recrutamento e seleção, isso não é muito bem visto no mercado. Mas o que fazer com essa situação? Então, a minha dica, o que está acontecendo, como a gente pode melhorar isso? A dica é
tenha um plano de carreira, tenha objetivos a curto, médio e longo prazo. Daqui a pouco eu vou passar para vocês um exercício bem legal, bem prático, para você começar aí a organizar e planejar a sua carreira. Então, ter objetivos, saber onde você quer chegar, ser visionário, né, nesse sentido de carreira, ajuda bastante a você tomar a decisão certa na hora de aceitar uma nova colocação, na hora de pensar em mudar de emprego também. Bom, falando de plano de carreira, a prévia do plano de carreira, antes de você começar a estruturar o seu plano de carreira, eu criei aqui três letrinhas para a gente ter ciência se realmente eu estou estruturada para começar a montar meu plano de carreira. Então, quais são essas três letrinhas? É C, o D e o V. O que é o C? O C é conhecer cimento. Não sou muito boa de escrita em quadro branco, mas dá pra gente ter uma ideia só para estruturar o pensamento. O que é o D? O D é o desenvolvimento. E o V é vontade. Então, onde entra isso? Ah, legal. Eu tenho um plano de carreira, eu tenho um objetivo, eu quero ser gerente de vendas. Onde surgiu essa minha vontade de ser gerente de vendas? Nós vamos fazer um exercício também um pouco mais pra frente. A gente vai buscar de onde surgem esses desejos nossos por um determinado cargo. Será que é mídia? Será que é coisa que eu ando lendo na revista? É aquele negócio, né, que fala que você só terá sucesso se você tiver um cargo de gestão. Será que é isso mesmo? Né? Hoje, a área comercial, ela oferece cargos mais de vendas técnicas, onde você tem uma grande remuneração e você pode também, não necessariamente, exercer uma função de liderança, porque nem todo mundo tem esse perfil, nem todo mundo está preparado, nem todo mundo gosta também. Tá? Então, conhecimento. A partir do momento que eu penso em buscar uma nova carreira, buscar uma promoção, eu tenho que entender meu conhecimento. Eu tenho conhecimento suficiente para exercer o cargo que eu estou agora? Se eu perceber que eu não tenho, como é que eu já estou almejando um próximo patamar? Eu já tenho conhecimento suficiente para assumir um novo posto? Desenvolvimento. Então, assim, tenho ou não tenho esse conhecimento? Não tenho, eu tenho que buscar desenvolvimento. Que tipo de desenvolvimento? Eu preciso fazer um curso de MBA? Ou eu posso fazer um curso de especialização, um curso de curta duração, uma videoaula, participar de um congresso? Então, eu tenho que buscar que tipo de desenvolvimento. E, principalmente, vontade. Vontade está no querer, está no brilho dos olhos e está no ver de vontade. Podia ser vocação também. Vocação, qual é a tua vocação? É onde que realmente você se sente bem e você se sente feliz exercendo a sua profissão. Agora eu lhe pergunto, volta a fazer a pergunta lá no começo. Nesse momento, você já parou para pensar se você é ou você está vendedor? Veja que interessante, esse próximo slide é um desabafo de um coordenador de vendas de uma empresa multinacional, uma grande empresa multinacional, na área de eletroeletrônicos. Veja só Existe uma grande carência no mercado de trabalho no que se refere a profissionais especializados em vendas. E isso é preocupante. O que ele quer dizer com isso? Veja bem, ele fala aqui em profissionais especializados em vendas e não profissionais de vendas. Isso tem uma grande diferença. Você sabe qual é essa diferença? A diferença está aqui. Conhecimento. Profissionais especializados, profissionais que buscam desenvolver seu plano de carreira, eles estão preocupados em desenvolver novas habilidades, para não entregar mais do mesmo, mas sim entregar coisas diferentes. E agora, passando para um próximo item lá dos nossos tópicos da palestra, eu vou falar para vocês de uma pesquisa, de uma reportagem da revista Exame, que fala quais são os profissionais de vendas, os profissionais da área comercial que são mais disputados agora em 2014. Veja que interessante, aproveite para observar se você não se encaixa em algumas dessas características, e é também um exercício para você imaginar. Tem vários cargos na área comercial, hoje a área de vendas ela é bastante extensa. Então veja como que compõe, o que o mercado está buscando nos profissionais da área comercial. Essa matéria é bastante interessante. Exame,
em cenários econômicos menos favoráveis, a regra é alavancar vendas, controlar custos e melhorar a eficiência das operações. Tem o link aqui embaixo dessa reportagem, esse link aqui em azul. E agora nós vamos ver quais são os profissionais da área comercial que estão sendo mais disputados justamente por causa desse cenário econômico. O primeiro profissional que vem sendo disputadíssimo pelas empresas é o gerente de vendas. Por que está em alta? A economia está menos aquecida, as empresas acabam apostando mais na força de vendas. Então, a economia menos aquecida, as empresas querem o quê? Vender mais, porque eles precisam alavancar resultados e principalmente a rentabilidade. Então, qual é o perfil de quem é disputado? Qual que tem que ser o perfil desse gerente de vendas tão disputado aí pelas empresas? Ele tem que ter um perfil consultivo, ou seja, ele tem que ter foco na necessidade do cliente e também a visão global dos negócios. Ou seja, ele precisa entender do negócio da empresa, do segmento, do mercado, das necessidades, do cenário econômico, principalmente para conseguir encontrar as oportunidades dentro de todas essas adversidades aí mercadológicas. Ele também precisa ter habilidade de liderança e experiência na gestão de pessoas. Então, o que eu costumo falar, um excelente vendedor nem sempre ele é um excelente gerente de vendas, né? Porque vender é fácil para quem é um bom vendedor, mas fazer as pessoas vender é um pouco mais complicado. Então, esse perfil de liderança e gestão de pessoas é extremamente importante para um gerente de vendas. Bem, o segundo cargo da área comercial que vem aí sendo bastante disputado também pelas empresas é o engenheiro de vendas. Então, por que está em alta? O engenheiro consultivo, que é integrado ao negócio, está ganhando bastante destaque em indústrias com área comercial mais técnica. A formação técnica desse profissional, ele permite que ele entenda a necessidade do cliente de forma mais efetiva, e isso faz com que ele seja capaz de propor soluções completas e não apenas produtos. Então vem aquela ideia, né? Não venda produtos, mas venda soluções. As empresas não estão comprando produtos, as empresas compram soluções. Então esse profissional que tem a formação mais técnica e ele tenha também visão do negócio, liderança, relacionamento interpessoal, então todas essas habilidades fazem dele um profissional completo, principalmente para as empresas com áreas comerciais mais técnicas, tá? Não são somente engenheiros, também formações técnicas em administração, marketing e outras áreas aí também vêm absorvendo esses profissionais no mercado aí para a área comercial. Bom, como é que tem que ser o perfil desse profissional? Tá? Ele tem que ter conhecimento técnico aliado a habilidades de comunicação e negociação. Então, não adianta só ele ter o conhecimento técnico. Ele tem que desenvolver também bastante essas habilidades de comunicação e negociação, né, que são ferramentas-chave na parte da venda. Ele tem que ter visão estratégica e bom relacionamento interpessoal. Então, geralmente, profissionais de área mais técnica, eles têm um pouco mais de dificuldade nessa parte do relacionamento interpessoal. Então, essa é uma habilidade que precisa urgentemente ser desenvolvida por esses profissionais. O inglês fluente é uma exigência. E a formação na área técnica, né? Como eu disse, não somente engenharia, mas também administração, marketing, outras, dependendo da área e do segmento da empresa que ele está se candidatando. O terceiro cargo aí do profissional de vendas bastante disputado pelas empresas é o gerente comercial de novos negócios no segmento de seguradoras. Então, o mercado de seguros é um segmento que vem amadurecendo bastante no Brasil. E cada vez mais o produto seguros ele tem se tornado um produto de consumo aqui no Brasil. Então, segundo a pesquisa que está vinculada a esse link aí que eu falei anteriormente, o aumento do número de posições dessa vaga de gerente comercial voltada a novos negócios, o que acontece nessas novas contas? Aumentou em 20% em 2014 em comparação a 2013. São 20% de aumento na procura desses profissionais. Então, é um caminho aí bem interessante também a se pensar. E qual é o perfil desse profissional que vem sendo aí tão disputado pelas empresas? Esse profissional, esse gerente comercial voltado para novos negócios, ele tem que ter uma grande capacidade para gerar e conquistar novos clientes. Então, o foco dele aí vai ser o quê? Aumento de carteira.
Ele tem também que ter uma grande capacidade estratégica para identificar as melhores oportunidades. Então, assim, como é um segmento que vem crescendo, vem ganhando bastante espaço no mercado, existe também um mar aí de possíveis prospecções. Então, ele tem que ser um profissional com bastante visão estratégica para ele poder identificar as melhores oportunidades aí nesse mar aí de suspects, né, do mercado. E ele tem que também ter um foco muito forte em trazer negócios mais rentáveis. Então não adianta só gerar muitos negócios. Esses negócios também, eles têm que ter uma alta taxa de rentabilidade. Outro tópico da nossa palestra é sobre a imagem nas redes sociais. Lembra que eu te falei quando eu fiz o vídeo de anúncio da palestra? Que a sua imagem nas redes sociais, ela tem que ser muito bem administrada, pois uma rede social ela pode construir ou ela pode destruir uma carreira, e isso não é brincadeira. Segundo dados de consultorias de recrutamento e seleção, dados de mercado, de reportagens, as empresas elas estão buscando cada vez mais os profissionais nas redes sociais. E não é só buscar o profissional, ela faz também a análise do perfil desse profissional através das redes sociais. Então, não é muito difícil o profissional perder pontos nas redes sociais. Sabe como? De repente, alguma postagem não muito politicamente correta, participação em um grupo também não muito considerado aí adequado, alguma coisa que você tenha colocado ali que fala mal de uma marca, ou está falando mal do chefe, está criticando negativamente uma pessoa. Aí você vai perguntar para mim, Ivan, peraí, mas agora eu não sou nem mais dono da minha rede social, não posso mais ter minha livre expressão? Sim, você tem todo o direito de ter sua livre expressão, mas já sabendo que você pode ser visto, né? Existem dados fortes do mercado que as empresas elas vão nas redes sociais buscar e comparar o perfil desse profissional, e tem dados de mercado que falam também que muitas empresas acabam recusando o profissional por coisas que leram nas redes sociais. Por outro lado, a boa notícia é que se você souber ficar bem comportadinho nas redes sociais, pode te render muitos frutos, porque como existe essa procura através das redes sociais, você sabendo vender a sua imagem, você sabendo gerir direitinho o teu comportamento numa rede social, você pode ser achado com mais facilidade também para uma excelente colocação. Então, eu selecionei algumas dicas para passar para vocês sobre postura e comportamento nas redes sociais. Sobre comportamento nas redes sociais, nós temos aqui o primeiro ponto, que é que muitos têm acesso às informações, às nossas informações. Então, muitas vezes a gente pensa que está entre amigos, mas na realidade nós temos muitas pessoas aí que estão de olho aí no que a gente anda postando, no que a gente anda escrevendo. E infelizmente, nem sempre de boas intenções encontramos pessoas em nossa rede. Né? Do mesmo modo que você se policia para falar algo em um grupo de pessoas, você também precisa tomar cuidado, pois sempre pode ter certeza que vai ter alguém de olho para analisar os seus comentários. Outro ponto importante aí, cuidado com as fotos. Isso mesmo, tá? Isso é muito importante. A imagem, ela reflete imediatamente pontos do comportamento. Então, não é que você tenha que demonstrar algo que você não seja, mas, muitas vezes, comentários e imagens, eles podem vir a ser mal interpretados pelas pessoas que estão lendo o seu post ou vendo a sua foto. Outra coisa importante, nas redes sociais, não é lugar para fomentar qualquer forma de preconceito e discriminação. Também evite assuntos polêmicos. Tá mais uma vez ressaltando, né, que você, mas eu vou deixar de ser eu mesmo, né, porque eu tenho que passar uma imagem. Não é assim, passar uma imagem. Levando em conta que tem muita gente vendo e que a grande maioria das empresas estão checando informações, estão buscando informações do profissional, então é bom sempre manter um certo nível de discrição, ok? Outro ponto aqui importante da gente falar, o LinkedIn, tá? Veja o LinkedIn como seu currículo eletrônico. O LinkedIn ele é uma rede social, mas ela é uma rede social de trabalho. Então, a foto do seu LinkedIn ele deve ser de uma imagem profissional, ou seja, a imagem que você quer transmitir para o recrutador, para a empresa que está te buscando. Outra coisa interessante também, explore mais o LinkedIn. Você tem espaço para mostrar seus resultados, então aproveite.
Tem bastante tutorial, inclusive aqui no Conaev tem uma palestra que vai falar sobre o LinkedIn. Procure informações de como é que você pode explorar e aproveitar ao máximo o teu perfil sendo colocado no LinkedIn. Outra coisa imperdoável, gente, erro de português. Não dá para aceitar, erro de português é imperdoável. Então se atente a isso, tem dúvida com alguma palavra, vai buscar um dicionário, vai buscar o corretor ortográfico, mas muito cuidado e na postagem, principalmente na hora que você estiver aí redigindo teu currículo, tua página do LinkedIn, ok? E para finalizar, busque participar ativamente da internet. Então, como é que você pode participar? Escreva artigos, então assuntos onde você tem maior expertise, assuntos que te interessam. Então escreva artigos, mantenha a sua presença digital, participe de fóruns de discussão, participe ativamente de grupos e com isso você vai fazendo o seu marketing pessoal. Depois das dicas, eu vou passar para você agora dados efetivos baseados em pesquisas, com consultorias de recrutamento e seleção, com empresas, de como está sendo esse movimento dentro das redes sociais, esse movimento não só de recrutamento, mas também de análise de perfil e comportamento dos profissionais. Só para você ter uma ideia da importância da sua presença nas redes sociais e principalmente da manutenção da sua imagem nas mesmas, esse daqui é um levantamento feito pela empresa Adecco e publicado pelo site Emprego Ativo. Tá aqui o link, aqui embaixo, para você acompanhar. E eu vou colocar alguns tópicos, e aí você vai poder ter acesso a essa matéria toda aqui, no final do slide tem o link. Em 2013, mais da metade da atividade de recrutamento envolveu a internet. 53% da atividade de recrutamento envolveu a internet. Esse é um dado aí muito importante. 5 em cada 10 pessoas que procuram emprego usam a internet. Então, ali aí, estão seus concorrentes aí. 5 em cada 10 pessoas que procuram emprego estão aí buscando através da internet. 7 em cada 10 recrutadores usam as redes sociais para suas atividades diárias. Tá? Então, olha, 7 em cada 10 recrutadores. Aí outro dado muito importante. Outra coisa, olha só, os recrutadores, eles usam extensivamente as redes sociais para aferir a reputação do candidato. No LinkedIn, 68% e no Facebook, 52%. Então, olha aí a importância. Eles vão ver aí a tua reputação do candidato. Então, eles realmente estão buscando isso aí nas redes sociais. Olha outro dado aí interessante. Em torno de 1/3 desses recrutadores, ele admite já ter rejeitado um candidato. Porque viu alguma informação, uma fotografia ou algum conteúdo aí partilhado nas redes sociais que estavam fora aí dos padrões aí que estavam buscando. Outro dado sobre atividades específicas de recrutamento. Então, as redes sociais, elas são usadas principalmente para anunciar empregos, 65%, 60% para procurar candidatos e 53% para confirmar a consistência dos dados do currículo que você apresentou ou na fase do recrutamento ou na fase da seleção. Então, isso daí são dados importantes. Aqui embaixo tem o link para você acompanhar aí a matéria completa. A importância da manutenção da imagem nas redes sociais. Agora eu quero falar com você sobre quais são as características dos grandes vendedores. Então, falar menos e ouvir mais, saber lidar com objeções, fazer as perguntas certas, usar a prospecção estrategicamente para gerar oportunidades, não apenas para fazer volume, e também vender valor e não desconto. Então, já que são essas as principais características dos grandes profissionais de vendas, vamos fazer uma brincadeira. Você é o vendedor, ok? Então, você está se vendendo. Como é que você vai se vender? Você é o vendedor e você é o produto ao mesmo tempo. Então, imagina que você é um produto. Qual é o segmento que você está acostumado a atuar, o que você mais gosta de atuar? Você vai se imaginar como um produto. Então, aqui você vai ter as suas características, aqui você vai ter os seus benefícios, e aqui vamos colocar quais são as dores desse segmento que você escolheu. Quais são hoje as grandes necessidades
que esse segmento tem em capturar vendedores realmente especializados. Então, nesse quadrante aqui, baseado nesse segmento aqui que você vai escolher, você coloca aí quais são as características que você tem. Dessas características, você extrai os principais benefícios para você atender esse mercado. Esse é um exercício que vai te ajudar bastante no quesito de autoconhecimento. Então, você tem como características, eu sou uma pessoa bastante extrovertida. Ser extrovertido é um traço de personalidade, é uma característica. Então, que benefício pode ser dependendo do segmento? Dependendo do segmento que eu vou atuar, é importante que eu seja extrovertido. Qual vai ser o benefício? Com certeza eu vou fazer muito mais relacionamento, isso vai aumentar bastante a minha base de prospects e futuros clientes. Então, assim, com esse exercício, com essa brincadeira, você já vai exercitando não só a construção do teu currículo, também como discurso na hora de uma entrevista de emprego. Uma coisa legal, uma ferramenta legal para a gente buscar foco no desenvolvimento na área comercial? E eu costumo chamar de missão momentânea. A missão momentânea é o que eu costumo chamar do que te motiva para você fazer o que você faz. Ou seja, você tem um traço da sua personalidade mais forte e ele pode ser um embasamento para as suas ações ou para o foco que você quer colocar no teu objetivo dentro da tua carreira. Então esse é um exercício bem legal, mas eu não vou me aprofundar muito nele por causa do tempo que a gente tem que ir para a palestra. Mas depois você pode usá-lo para exercitar aí onde você vai colocar o foco das suas ações de vendas. Tá? Então vamos dar um exemplo aqui. Supondo que você tem um traço da sua personalidade que seja mais forte. Eu sou altamente competitivo. Então que foco você pode trabalhar? Você pode trabalhar o foco de bater metas. Então, você vai colocar o teu foco, não que você não vá desenvolver os outros focos, né, que você tem dentro dos teus objetivos, mas você pode focar bastante em seu profissional diferenciado porque bate metas. Supondo que você seja uma pessoa que, eu gosto muito de ajudar pessoas. Então, você tem esse seu lado aí bem social desenvolvido. Então, o que eu posso fazer? Onde que eu posso focar? Sou vendedor e gosto de ajudar pessoas. Então, onde que eu posso focar aqui dentro dos meus objetivos comerciais? Então, posso focar em solucionar problemas. Então, eu posso ser um vendedor, tenho esse traço bem desenvolvido do meu perfil, que é ajudar pessoas. Então, eu vou focar toda a minha carga em solucionar problemas. Eu vou explicar para vocês como é que isso daí funciona. Outro traço da personalidade, vamos supor, eu sou uma pessoa que, eu gosto de ganhar muito dinheiro. Eu gosto de ganhar dinheiro, né? Não é defeito nenhum, muito pelo contrário, né? É uma grande qualidade, eu gosto de ganhar dinheiro. Então, o que eu posso trabalhar, Eu gosto de ganhar dinheiro. Eu posso focar em vendas mais rentáveis. Então, qual que é a ideia desse exercício? Você aproveitar um traço da sua personalidade que você tenha bem desenvolvido, que seja forte, que você seja reconhecido por isso. Eu sou uma pessoa reconhecida porque eu sou uma pessoa bastante competitiva, eu gosto de competir. Poxa, então vamos focar em fazer com que você seja reconhecido como um vendedor que bate metas. Gosta de ajudar pessoas? Então foca em ser reconhecido como um vendedor, uma vendedora que soluciona problemas. Então isso vai potencializar bastante os teus relacionamentos e assim por diante. Para focar ainda mais no exercício, o que você pode fazer? A partir do momento que você identificou o teu perfil mais forte de traço de personalidade, você focou na atitude, né, que você mais vai direcionar aí os seus objetivos. Aí você pode colocar, eu tenho que desenvolver essa habilidade aí, ser reconhecido como um profissional, uma profissional que bate metas com facilidade. Então, que tipo de treinamento você pode buscar para você desenvolver essa habilidade? Vou dar uns exemplos aqui. Por exemplo, vou me desenvolver mais em técnicas de prospecção, vou me desenvolver mais em técnicas de negociação e assim por diante. Então, esse é um exercício aqui que você pode fazer depois com calma e buscando aí dentro dos teus traços mais desenvolvidos o foco onde você quer colocar o seu diferencial. Então, esse vai ser o seu diferencial profissional dentro da área comercial. Agora eu vou te dar uma dica bem legal na montagem do teu plano de carreira.
Então a gente vai trabalhar, eu vou te passar um exercício que a gente vai trabalhar 3 variáveis, a variável tempo, a variável habilidade e a variável desenvolvimento. Então todo plano de carreira, para ser bem estruturado, ele tem que estar embasado nessas 3 variáveis. Esse daqui também é um exercício bem legal e bem prático, que você pode medir 3 variáveis, a variável tempo, a variável habilidades e a variável desenvolvimento. Então como é que ele funciona? Ele funciona no desenvolvimento do plano de carreira de acordo com os cargos que você já tem definido em mente que você vai buscar nos próximos anos. Então aqui eu fiz um exemplo de uma pessoa que no cargo atual, ela é assistente de vendas e ela fez um plano de carreira de curto prazo daqui a 1 ano, de médio prazo daqui a 3 anos e de longo prazo daqui a 5 anos. Então vamos ver como é que basicamente funciona. Você pode pegar esse exercício e adaptar à sua realidade, ok? Então vamos lá. No planejamento desse profissional aqui fictício, ele colocou no curto prazo de 1 ano que ele quer passar do cargo de assistente de vendas para vendedor externo. Tá? No médio prazo, ele colocou em um período de 3 anos para ele passar para o cargo de supervisor de vendas. E ele classificou como longo prazo, daqui a 5 anos, ele chegar no cargo de gerente de vendas. Então aqui ele planejou a variável tempo. Dentro do curto, médio e longo prazo, ele já definiu os cargos que ele está buscando. Nesse outro quadrante aqui, nós temos uma análise do porquê. Então é muito importante você fazer perguntas, tá? A principal pergunta é do porquê. Então ele tem que entender o momento atual, como assistente de vendas, como é que ele se sente. Então é importante que ele faça uma autoanálise. E aí vem a pergunta que é o tema da nossa palestra, né? Você é ou você está vendedor? Como é que ele chegou? Faça um retrocesso. Como é que ele chegou nesse cargo de assistente de vendas? Qual que é a formação dele? Quais são os reais objetivos que ele tem de vida e de carreira? Então, uma autoanálise deste momento de carreira. Dependendo do resultado dessa autoanálise, você pode se surpreender se você vai continuar ou não com esse prévio plano de carreira aí que você colocou. Então, precisa tomar muito cuidado com os modismos, com as influências externas. E você precisa se conscientizar que o seu plano de carreira ele tem que estar voltado para o querer, com aquilo que realmente te motiva, aquilo que realmente é a tua vocação, ok? E aí fazer as perguntas. Então, fazer uma autoanálise do momento atual e voltar lá no curto prazo, daqui a 1 ano, ele quer ser vendedor externo. Por que ele quer ser vendedor externo? Então, colocar todos os porquês, todas as respostas que o motivam a buscar esse cargo e assim por diante, de acordo com os outros cargos também. Nesse outro quadrante, a gente já muda, já passa para a variável de habilidades. Então, ele já determinou ali o prazo que ele quer chegar em cada cargo e o porquê dele querer chegar e atingir aí aqueles cargos. Então, aqui ele vai medir as habilidades. No atual cargo dele, assistente de vendas, ele vai buscar as habilidades fortes que ele tem reconhecidamente, pelos resultados alcançados, pelo feedback que ele recebe das pessoas, tanto de clientes quanto de liderança. Então, quais são as habilidades fortes que ele tem? Há tanto as técnicas quanto as comportamentais. E também as habilidades que ele sabe que ele ainda precisa desenvolver. Por que esse daqui é o ponto crucial? Porque depende do desenvolvimento dessas habilidades aqui, tanto técnicas quanto comportamentais, para que ele atinja a próxima meta dele a curto prazo de 1 ano, para passar a ser vendedor externo. Então, só desenvolvendo essas habilidades, aqui onde ele está, no quadrante habilidades a desenvolver, ele vai conseguir ferramentas suficientes para que ele atinja esse outro patamar aí a curto prazo, que é vendedor externo. E assim por diante. Quando ele chega no cargo de vendedor externo, ele vai fazer a mesma análise. Então, isso é um processo que se repete, é cíclico, e ele vai de novo buscar o atual momento de carreira dele, quais são as habilidades que ele tem forte dentro desse cargo, que ele precisa desenvolver, para que ele já comece o planejamento, já a médio prazo, aí 3 anos, para atingir o cargo de supervisor de vendas. E por fim aqui, o último quadrante é a variável desenvolvimento. A partir do momento que ele já determinou lá no outro quadrante quais são as habilidades que ele precisa desenvolver, ele vai colocar aqui o desenvolvimento dessas habilidades, que se dá através de treinamentos. Treinamentos eu coloco aqui no geral, então pode ser participação em congressos, em palestras. Treinamento hoje ele está muito disponível, então não tem mais a desculpa de falar assim, não tenho dinheiro
para fazer um treinamento. Hoje você tem muitos webinars, você tem muitas palestras online. Esta palestra, que o Conaev é um exemplo, você tem aí conteúdo de ponta dentro da área comercial para que você se atualize. Então não tem desculpa para desenvolvimento. E aqui você vai colocar o seu planejamento no seu cargo atual, de acordo com as habilidades a desenvolver que você determinou no outro quadrante, quais são os treinamentos mais adequados, tanto técnicos quanto comportamentais. E aí, assim por diante, de acordo com o teu plano de carreira. Tá? Então, você pode pegar esse exercício, ele é bastante didático, e adaptar para a sua realidade. Agora que nós já fizemos alguns exercícios, já conhecemos alguns traços da nossa personalidade, já sabemos como planejar metas mesmo, a curto, médio, longo prazo, como que eu busco conhecer as habilidades que eu preciso desenvolver, que tipo de desenvolvimento, treinamento eu vou aplicar. Agora, conforme prometido, a gente vai trabalhar em cima da análise SWOT de personalidade, de comportamento. Então, anota aí as dicas para você também ter mais uma ferramenta aí no teu desenvolvimento, no teu autoconhecimento. Bom, aqui é uma matriz de análise SWOT voltado para a análise do perfil profissional. Aqui você pode colocar tanto traços de caráter mais técnico, mas também de caráter comportamental. Então você tem aí os 4 quadrantes, o PF, que são os pontos fortes, o PAD, que pontos a desenvolver. Eu particularmente não gosto muito de usar a parte pontos fracos, né, ou fraquezas. Então eu acredito que nós temos pontos sim a desenvolver. O GOL, que é o gestão das oportunidades, e o DA, driblando as ameaças. Então, como é que a gente pode preencher também aqui? Eu vou dar um overview, um panorama mais rápido, para depois você usar esse modelo para você fazer com calma e se analisando. Então, aqui a gente tem os pontos fortes. Então, o que você pode colocar? Aqui você pode, eu estou dando exemplos, mas você pode rechear aí a sua análise SWOT de acordo com as características, traços de personalidade, habilidades que você sabe que tem, que você ouve, principalmente que tem a opinião das pessoas muito importante, tá? Tanto de liderança, colegas de trabalho, os próprios clientes, pessoal que convive diariamente com a gente também é muito importante. Então, que elogios você recebe frequentemente? Em relação, a gente vai centralizar aqui em relação aos pontos fortes profissionais. Então, que elogios você recebe? Cite destaques e resultados diferenciados que você atingiu. Então, foi te dado uma meta, você atingiu um resultado diferenciado. Soluções diferenciadas que você entregou. Então, você encontrou uma oportunidade, de repente, propôs uma solução que ninguém havia pensado e você fez o diferencial. Quais as habilidades em vendas que você tem mais desenvolvida? Tanto técnicas quanto comportamentais. Então, esses são os seus pontos fortes, os pontos onde você precisa maximizar. Pontos a desenvolver. Então, pontos a desenvolver, no próximo quadrante aqui, eu costumo falar assim, quais as sombras, né? Quais são os traços de personalidade que limitam você? E que você precisa trabalhar e você sabe que você precisa trabalhar. Sabe aqueles fantasminhas, principalmente, né, no que tange a parte comportamental, que para que eu consiga atingir minha meta, para que eu consiga chegar lá no curto, médio e longo prazo, eu sei que eu preciso mudar alguns pontos do meu comportamento e eu tenho que ter bem claro isso, bem definido, para que eu possa trabalhar. Quais as habilidades em vendas que eu preciso aprimorar? Então, eu preciso aprimorar mais negociação, eu preciso aprimorar mais o fechamento, o relacionamento, eu preciso inovar mais na prospecção. Então, quais são os pontos que eu preciso desenvolver? Gestão das oportunidades, próximo quadrante. Meu network. Muitas vezes a gente não dá o valor devido ao nosso network, ou seja, a nossa rede de relacionamentos. Então, como é que eu posso utilizar meu network de uma forma a potencializar as minhas oportunidades de negócio? Então, a gente vai adicionando gente na nossa rede, então no nosso LinkedIn. Sabe aquela correria do dia a dia? Tem tantas pessoas que estão pedindo para te adicionar no Face, no LinkedIn. E muitas vezes a gente não para dar atenção. Você já parou para olhar toda a sua rede?
lá certamente você tem grandes oportunidades de negócio. Então esse é um exercício bem legal aí para você fazer, segmentar público, criar estratégias por nichos aí de segmentos de mercado e cargos. E é uma visão sistêmica do negócio, né? Muitas vezes a gente está muito ali fechadinho na nossa área, no nosso departamento, no nosso cargo. Então, se realmente eu estou tendo uma visão ali futura, o profissional que tem um plano de carreira, ele é um visionário, ele está enxergando lá na frente, ele precisa ter uma visão sistêmica do negócio empresa, do negócio segmento de mercado, que assim ele vai encontrar maiores oportunidades. E, enfim, o último quadrante, que é o driblando as ameaças. Então, eu coloquei aqui, dando um exemplo, candidatos concorrentes, né? São uma ameaça, sim. Você lembra que a gente viu ali nas redes sociais que, se eu não me engano, dos dados parece que de 5 entre 10 candidatos estão nas redes sociais, ou até mais do que isso. Então, as pessoas estão buscando o mesmo cargo que você, as mesmas vagas que você. Então, você tem aí candidatos concorrentes. Então, o que esses candidatos estão fazendo? Como é que eles estão se posicionando? Como que é o currículo dessas pessoas? Como é que eles estão se vendendo? Onde que eles estão? Que relacionamentos eles estão fazendo? E também uma outra ameaça aí é o segmento de atuação em baixa. Então, pode ser que você esteja atuando num segmento que ele está em baixa. Então, o mercado não está muito propício, as vendas não estão muito legais. Então, você tem dois caminhos. Você buscar oportunidades dentro dessas adversidades, como é que eu posso vender mais, como é que eu posso vender melhor, tem novos nichos que eu posso abrir dentro do meu segmento, ou fazer o sentido inverso, procurar um outro segmento ou outros segmentos que estejam em alta no mercado, analisar suas habilidades e as habilidades necessárias para atuar nesse segmento, ver onde as coisas se encaixam e você pode também buscar novas oportunidades e novos caminhos. Tá? Então, análise SWOT, estou passando rapidamente, mas depois você pode fazer com calma e ela vai te dar um panorama legal para que você possa se planejar bem também. Agora nós vamos falar do próximo tópico, que é sobre o currículo. O currículo é a sua propaganda, é o seu cartão de visitas. Tanto o seu currículo ali que você faz no Word, que você salva em PDF, que você hospeda ainda em determinados sites, e também o teu LinkedIn, né? Ele é também o seu currículo eletrônico. Então o currículo tem que ser a sua propaganda. É o primeiro contato, salvo exceções de você conhecer alguém pela tua rede de relacionamentos ou em algum evento que você for, se já tiver um contato direto com o seu potencial recrutador, o seu currículo, em outras ocasiões, acaba sendo realmente o teu cartão de visitas. Então agora eu vou passar para vocês um modelo, né, algumas dicas de como estruturar um currículo. Aqui algumas dicas para a construção do seu currículo. Então aqui, em primeiro lugar, que você faça os exercícios propostos. A partir dos exercícios que eu passei para você ao longo da palestra, você consegue já ter ideias das habilidades que você tem mais desenvolvidas, né, os pontos fortes, tanto técnicos quanto comportamentais, você já tem uma noção norte de plano de carreira, os cargos que você quer buscar. Então, esses exercícios vão te dar um embasamento muito legal para você construir o seu currículo. Definir o seu objetivo e seu cargo. Então, o currículo, ele deve ter ali um único objetivo e um único cargo. Então, você não pode colocar mais de um cargo como objetivo do seu currículo. Isso dificulta a busca do seu currículo e também confunde muito o recrutador. Ele não sabe exatamente para que objetivo você está mais voltado. Terceiro ponto aqui, pesquisar vagas oferecidas e veja quais as habilidades mais procuradas. Então, um exercício que eu dou para você também, começa a procurar as vagas baseado no cargo que você tem objetivo. O que as empresas estão solicitando? Quais são as habilidades que as empresas estão solicitando? Então, use essas habilidades para você usar como palavra-chave do seu currículo, que você tem essas habilidades. Só que você precisa ter essas habilidades. Então, é muito importante esse detalhe. Tá? Você precisa ter essas habilidades e não se mente em currículo, né? Outro ponto aqui importante, pesquisar currículos de candidatos com o mesmo perfil que o seu. Lembra que nós falamos ali no outro exercício? Uma das ameaças na análise SWOT são os candidatos concorrentes. Então, comece a analisar como é que as pessoas estão se vendendo, como é que elas estão estruturando o currículo, como é que está o currículo dessas pessoas no LinkedIn. Fica bem fácil você achar o currículo dessas pessoas aí no LinkedIn. Outro ponto importante,
anotar as palavras-chave. Então, anota essas palavras-chave que você está vendo no currículo bom, que você tem observado, nas vagas aí que você está buscando, também é um bom indicativo. E um outro indicativo é escrever um mini currículo. Sabe, mini currículo, ele vai assim bem em cima do currículo, no LinkedIn dá para você colocar e também no seu currículo aí no Word. Você sempre inicia seu currículo com um mini currículo, com uma breve apresentação. Ele vai funcionar como teu slogan, teu texto de chamada. Na realidade, ele é tão poderoso, o mini currículo é tão poderoso, que ele é, geralmente, a primeira coisa que o recrutador olha. Então, o mini currículo é fundamental, ele é crucial ser bem feito, para que você tenha mais oportunidades de ser encontrado pelos melhores recrutadores para as melhores vagas. No final desse vídeo, eu vou colocar para você um modelo de currículo da área comercial para que você possa se basear. Bom, depois dessas dicas de estruturar o currículo, eu vou te passar mais uma dica, a dica que eu chamo de cases de sucesso. Então é uma dica rápida que depois você pode fazer com calma para você também descobrir e relembrar os seus cases de sucesso. Essa dica que eu vou te passar agora, ela ajuda bastante na composição do texto do seu currículo, na busca das palavras-chave, onde você vai ser melhor encontrado pelos recrutadores também. Então aqui, dá uma olhadinha. É mais um exercício para você se organizar melhor na construção do texto do seu currículo. E também vai te ajudar bastante na entrevista de emprego. Então vamos lá, os cases de sucesso. Um exemplo aqui. Então esse é um exemplo que eu vou colocar aqui de um profissional da área comercial. Aqui a ideia para você fazer esse exercício é mais ou menos assim, você resgatar 3 momentos que você considera sucesso na sua carreira dentro da área comercial, de preferência momentos mais recentes, e se você tiver ainda histórias de sucesso dentro do segmento ao qual você está se candidatando, é melhor ainda. Então, quanto mais afunilado, melhor será o seu resultado. Então, essa história que você vai contar, ela vai te ajudar a compor os textos mais eficientes do seu currículo. Então, vamos lá. Aqui é um exemplo de um profissional. Então, eu pedi para que esse profissional escrevesse um caso de sucesso, que ele teve uma atuação diferenciada. Então, ele coloca aqui que ele ajudou na estruturação dos canais de vendas, junto ao gerente de canais, fazendo o levantamento das certificações, reavaliando o potencial de vendas dos mesmos. Então, aí foi uma análise que ele fez, onde que ele poderia encontrar uma oportunidade. Com a certificação que ele conseguiu, ele narra aqui, pelo menos 3 pessoas certificadas por canal. Dessa forma, ele conseguiu melhorar os serviços prestados aos end users. E aí ele listou todos os clientes diretos, onde os gerentes de vendas não atuavam, ou seja, tinha aí uma oportunidade de atuação que essa pessoa diagnosticou. E o que ele fez? Essa atuação fez com que ele aumentasse as vendas e aumentando também as metas dos canais junto à empresa. E o resultado foi que eles aumentaram o faturamento em 15% em contas onde eles não tinham muito crescimento de vendas. Então, isso é um case bem legal. Muitas vezes a gente esquece dessas passagens, a gente deixa tão engessado o currículo, ou muitas vezes a gente fica tão tenso de fazer uma entrevista, que a gente acaba não contando aí algumas partes importantes. Claro que isso é um texto, você não vai pegar esse texto e colar, né, copiar e colar no seu currículo, você vai ter que fazer um ajuste, mas o objetivo é que no primeiro momento, no primeiro exercício, você escreva um texto corrido e que você vá colocando os detalhes. E depois você vai segmentando, que a gente chama, né, em publicidade, fazendo um copy desk desse texto e deixando ele numa linguagem aí bem objetiva, bem concisa, para que o recrutador, ao bater os olhos no seu currículo, ele veja esse valor, ele sinta esse valor, esse diferencial. E também vai te ajudar bastante na articulação de uma entrevista de emprego. Bem, o meu objetivo com essa palestra foi trazer para vocês algumas dicas, alguns modelos de exercícios, para que você comece a organizar mais os seus pensamentos, estruturar os seus objetivos de carreira e criar aí o seu plano de carreira com muito sucesso, com muita determinação e com muito foco.
E conforme prometido, eu trouxe para vocês um modelo de currículo. Não precisa se atentar muito ao layout, existem diversos layouts, aí você pode escolher o que você mais gostar, o que mais se adaptar ao teu objetivo, né, na hora de enviar o currículo. Mas o importante é você se atentar ao texto, a disponibilidade do texto, as palavras-chave, como que a gente coloca as informações mais relevantes logo no início do currículo. Então seguem um modelo de currículo para vocês. Bom, aqui é o modelo de currículo que eu prometi te apresentar mais para o final da palestra. Não precisa ficar preso ao formato, ao layout do currículo. Existem vários modelos, vários layouts de currículo, mas a ideia que eu coloquei aqui para você é que para você se atentar mais ao texto mesmo, a como que ele é organizado. Então você tem aí no início o mini currículo que eu falei, que é muito importante. Esse mini currículo tem que conter as palavras-chave, ele é o teu slogan, ele vai ser o chamariz para que o seu currículo seja lido até o final. É importante, lembra quando eu falei, vai buscar as principais qualificações que as vagas que você está almejando estão pedindo, o que os teus concorrentes, né, os candidatos concorrentes estão colocando. Então, nessas qualificações gerais, geralmente, você vai adaptar sempre a vaga em questão, ao segmento ao qual você está se candidatando. Tá? Sua formação acadêmica, sempre, uma coisa que é importante, sempre na ordem cronológica decrescente. Então, você coloca sempre da sua última formação até a primeira formação, que... salvo exceções de cargos mais técnicos, que você tem que colocar um cargo técnico, para cargos que não sejam tão técnicos, você coloca até o curso superior. Então, eu tenho um MBA em determinada área, conclusão no ano tal, graduação em determinada área, conclusão no ano tal, e coloque também as instituições. Isso é importante. O idioma é importante que você seja verdadeiro na hora de colocar, ok? Então, o inglês eu tenho em nível intermediário, estou cursando em tal escola, então meu nível é intermediário, só se você não estiver cursando não coloca nada. E a experiência profissional. Experiência profissional também, gente, a ordem cronológica é decrescente, deixa focado aí pelo menos nas suas 3 últimas experiências. E coloca ali a data de início e de final, se você ainda está empregado ali, você coloca atual no lugar da data final, o nome da empresa, o segmento de atuação e o teu cargo. E as principais atividades e principais realizações aí desse seu cargo, tá vendo? Nesse currículo a gente coloca aí alguns cases de sucesso, que são daquele texto que nós vimos no exercício anterior. E uma formação complementar aí, caso você tenha e o cargo exija. E os teus conhecimentos em informática. Então, é importante aqui ficar mais atento à composição do texto. Bom, gente, para finalizar, eu trouxe aqui para vocês algumas dicas de postura, de comportamento e entrevista de emprego. São algumas dicas que, se você levar aí ao pé da letra, ensaiar, legal, você vai ter uma excelente performance nas suas entrevistas. Lembrando que a entrevista de emprego é um passo fundamental. Você já deu o passo importante, que foi a construção do seu currículo foi achado, o recrutador se interessou. Então, a parte da entrevista é a parte onde você estará frente a frente com o seu recrutador. Então, é muito importante, lembra? A primeira impressão é a que fica. Então, você não tem uma segunda chance de causar uma ótima primeira impressão. O importante é, você é um produto numa entrevista de emprego e você precisa se vender. Vender o teu lado profissional, vender as tuas habilidades, as tuas qualificações, o teu comprometimento, o teu comportamento. Então, é muito importante você seguir essas dicas aqui que vão te ajudar bastante. Bom, chegando aqui numa última reflexão, eu quero te passar algumas dicas para te ajudar em postura, comportamento e comunicação corporal e verbal para entrevistas de emprego, processos seletivos. Então, é isso aí, né, que está acontecendo no mercado. A gente tem uma concorrência muito grande, tem muita vaga sendo oferecida, porém as empresas
Os recrutadores reclamam que os profissionais não estão qualificados à altura. Muitos profissionais reclamando que eles participam de muitos processos seletivos e acabam não sendo selecionados. Então, a ideia é que essa palestra ela traga alguma elucidação de como a gente pode trabalhar estrategicamente para melhorar esses processos aí de recrutamento, seleção e de recolocação profissional. Então, é importante você saber que numa entrevista de emprego, você não tem uma segunda chance de causar uma ótima primeira impressão. Então, você tem que procurar manter a calma, saber exatamente, falar sobre você. Nós vamos dar algumas dicas aqui, o que é importante falar, o que não é importante falar. Não falar demais, também não falar de menos. Então, vamos lá. Uma primeira dica aqui. Nos primeiros minutos de conversa com o seu entrevistador, imprima uma imagem positiva. Como é que você faz isso? Então, dê um aperto de mão, mantenha um sorriso cordial e agradeça, não esqueça de agradecer a oportunidade dessa sua apresentação. Então, lembrando que a primeira impressão é a que fica. Muitas vezes você vai participar de processos seletivos que vai ter mais de um entrevistador também. Então, nessa hora é importante manter a calma. Outra dica aqui, lembre-se, você é um vendedor, você é uma vendedora. Só que agora o produto é você. Imagina que você está indo num cliente, você está indo apresentar o teu produto, o teu serviço, só que agora esse produto é você. Olha que produto importante. Outra dica, ao fazer a sua apresentação pessoal, seja coeso, seja coesa. Detalhes cansam a audiência. Então, seja bastante objetivo, seja bastante objetiva na hora de responder aos questionamentos da entrevista. Seja objetivo ao falar da sua qualificação. Então, aquelas palavras como, eu sou proativo, sou persistente, são jargões e precisam de embasamento concreto. Então, se você for falar que você é proativo, você tem que ter embasamento objetivo de alguma coisa que você fez que realmente mostre a sua proatividade. Outra coisa, atenha-se aos pontos de sua experiência que realmente interessam ao entrevistador. Não precisa contar toda a tua trajetória profissional, desde lá de trás, desde o início. Então, atenha-se a fatos que interessam ao entrevistador, interessam ao segmento da empresa que você está se candidatando. Outra coisa fundamental, comunicação corporal. Fale olhando nos olhos do seu entrevistador. Você fala, mas é claro que eu falo olhando nos olhos da pessoa. Muitas vezes não, muitas vezes a gente desvia o olhar. Quando a gente está tenso, quando a gente não está seguro daquilo que a gente está falando. Então, falar olhando nos olhos é muito importante. Isso passa credibilidade, isso passa confiança, passa segurança. Então, é importante, não se esqueça disso, olhar nos olhos do seu entrevistador. Muito cuidado com o tom arrogante. Muitas vezes o nervosismo acaba fazendo com que a gente demonstre um tom arrogante e que na realidade nós não somos arrogantes. Outro ponto crucial aqui, falar de pontos negativos. Ninguém gosta de falar de pontos negativos. Então coloque-se nessa posição, seja sincero, seja verdadeiro. Fale, cite 3 pontos, que você precisa desenvolver e que você já está buscando alternativas para desenvolver também. Jamais, entendeu bem? Jamais faça comentários negativos sobre seu emprego anterior, empresa, nem do chefe, nem dos colegas de trabalho. Então, esse tipo de comentário ele não cabe de forma alguma, inconcebível, ser apresentado numa entrevista. Mesmo que o ambiente seja informal, procure dosar e manter um certo grau de formalidade durante a sua entrevista. Deixa para mostrar o seu lado mais informal depois que você já estiver contratado. E em caso de nervosismo excessivo, não entre em pânico. Não entre em pânico. Leva de uma forma leve. Todo entrevistador sabe que o entrevistado, o candidato, ele tem uma certa dose de nervosismo. Ninguém gosta de ser observado, ninguém gosta de ser analisado. Então, o entrevistador tem ciência disso, então não deixe o nervosismo fazer com que você se perca durante a sua apresentação, durante a sua entrevista. Mantenha a calma. Bom, chegamos ao fim dessa nossa palestra. Eu espero de coração que eu tenha conseguido contribuir com o meu tijolinho no teu planejamento de carreira, lembrando que é muito importante que, em primeiro lugar, você tenha certeza da sua vocação, daquilo que você realmente gosta de fazer na área comercial, gosta de trabalhar com vendas internas, gosta mais das vendas externas, não, prefiro trabalhar não diretamente na venda, mas no planejamento da venda,
Não no planejamento, nem na venda em si, mas na gestão dos resultados, na administração de vendas. Então você tem que saber onde está a sua vocação, aquilo que você realmente gosta de fazer. Em segundo lugar, você tem as habilidades completas para exercer muito bem esse seu momento de carreira para que você já possa se programar para o próximo passo? Não. Tenho habilidades a desenvolver? Vou desenvolver como? Com que tipo de treinamento? E o importante é você datar, colocar prazos. Que prazo você quer seguir para o próximo patamar? No curto, no médio e no longo prazo? Então esses são os passos básicos, os passos primordiais para você começar a construir o seu plano de carreira. Eu desejo muita sorte, excelentes vendas para vocês e muito sucesso. Tá? Eu quero deixar os meus contatos. Agora no final eu vou deixar meu e-mail, o site da minha consultoria, da Atitude Plan. Então eu trabalho muito também com a parte de consultoria e de cursos em oratória, em técnicas de apresentação, como falar em público. E também tenho diversos treinamentos em toda a parte de comunicação interpessoal, relacionamento interpessoal. Então eu trabalho bastante também com equipes de trabalho. Então na comunicação entre as equipes, no relacionamento entre as equipes e também todas as modalidades de técnicas de apresentação, gestão de reuniões. Então eu estou deixando todos os meus contatos da Atitude Plan, o meu e-mail e também o meu Facebook e meu LinkedIn. Eu desejo novamente um excelente sucesso para vocês, muitas vendas mesmo. E não hesitem, vou deixar meus contatos, entre em contato comigo que eu teria o maior prazer em poder ajudar.